Salve galera, tudo certo? No vídeo de hoje vou falar para vocês quais foram os 10 guitarristas que mais me influenciaram dentro do momento que eu estava desenvolvendo na guitarra, tá? Quem teve realmente influência no estilo, na forma como eu toco. Gostaria também que vocês contassem um pouco das suas influências nos comentários, tá? Pode ser uma influência antiga ou alguém que está te influenciando atualmente. O primeiro guitarrista dessa lista, com certeza, é o Zakk Wylde. Eu conheci o Zakk Wylde através do Ozzy no clipe da música No More Tears no final dos anos 90. Foi a partir de 2000, depois que eu li um review na Road Crew sobre o disco Stronger Than Death do Black Label Society, eu acabei comprando o CD e adorei e passei a ouvir muito Zakk. Dali pra frente ele começou a me influenciar demais. Neste mesmo período eu tive uma banda cover de Ozzy, tocávamos Ozzy e Black Sabbath. E obviamente minha referência era sempre o Zakk. Eu tocava basicamente todas as versões dos solos inspirados nas versões do Zakk Wylde. Duas coisas me chamaram a atenção no Zakk. A primeira, obviamente, foi a pegada, foi o vibrato, foi uma coisa que eu almejava demais. E a segunda coisa foi o visual. É um fato de que um guitarrista com um visual diferenciado no palco chama mais atenção. A partir daí comecei a estudar ele, pesquisar outras coisas, ouvir outros discos que ele tinha tocado. Então no caso eu ouvi o Pride and Glory, eu conheci o Book of Shadows, eu conheci No Rest for the Wicked. Essa referência me ajudou muito a desenvolver a pegada. Uma pegada que eu curto demais e eu tento colocar ela em basicamente tudo que eu toco. Segundo guitarrista que eu coloco nessa lista é o Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera. Na verdade eu conheci o Dimebag e comecei a curtir antes do Zakk Wylde. Eu comecei a curtir Pantera no final dos anos 90 já e virei um grande fã. Porém eu fui inserir muito do Dimebag depois. Depois que eu já estava na onda do Zakk Wylde, eu comecei também a inserir coisas da Dimebag e fazer ali um mix de Zakk e Dime. Isso era uma coisa que eu buscava dentro do meu estilo, que lembrasse ambos ali. Me lembro que o primeiro riff que me chamou muita atenção, foi onde eu conheci os harmônicos artificiais, foi o riff de Cemetery Gates. O disco Cowboys from Hell foi provavelmente o que eu mais escutei do Pantera. Além de solos, riffs incríveis, eu gosto demais do timbre de guitarra que tem nesse disco. O terceiro cara da lista é Yngwie Malmsteen, sueco voador, guitarrista que me influenciou demais também. Eu conheci o Malmsteen através da música Far Beyond the Sun, baixada no Napster meio que aleatoriamente, gostei demais. Depois eu comprei esta videoaula aqui, ó, em VHS, muito antiga. Estudei demais esta videoaula, temos aqui as tablaturas, ó, que vinha junto com o vídeo. Isso me ajudou muito, principalmente no pensamento mais linear, de pensar de forma horizontal, em uma corda. Tudo isso eu acabei herdando do Malmsteen. Na época eu tinha muita dificuldade de fazer esses padrões com palhetada. Então eu acabava tocando tudo com ligado, que desenvolveu muito o meu ligado também. Arpejos em 3 cordas, principalmente arpejos diminutos. Pedal points. Padrões simétricos. Estas foram apenas algumas coisas que eu aprendi com o Malmsteen, além da escala menor harmônica, que eu já estava estudando, porém ampliou muito através dos licks, as conexões dele. Outra coisa foi também o timbre. Nessa época eu comecei a refinar mais meu timbre para solo, utilizando mais delay. Eu comecei a inserir o delay por causa dele, que toca com muito delay, com distorção nos solos. Quarto guitarrista dessa lista, o Randy Rhoads, não poderia faltar, primeiro guitarrista da banda do Ozzy. Conheci o Randy através de uma Guitar Player, que ele estava na capa. Ali tinha algumas tabs com riffs e licks dos 2 primeiros álbuns que ele participou do Ozzy. E eu estudei aquelas frases e posteriormente eu ia tocar no Ozzy Cover nessa época. O primeiro solo que me chamou muita atenção, foi um grande desafio, eu cheguei a ficar muito nervoso na época com esse solo, porque eu não conseguia tocá-lo. Era o solo de Mr. Crowley. Esta introdução realmente foi um grande problema para mim e com muito treino conseguimos desenvolver. No solo original da Mr. Crowley do Randy, ele toca o seguinte padrão.
baseado na tríade de Ré menor. Ele vai tocar um pull-off da 17 para 13 e o 15 em cima com o dedo 2. Então fica 4, 1, 2. Esse aqui é um padrão em 3 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois de um tempo eu passei a executar o padrão da forma como o Zac toca. Desta forma aqui. Começando para baixo na segunda corda com o dedo 2. Ele toca 15, 13, 17, 3. Tocando as paletadas. Baixo, baixo, cima. Desta forma ele toca 4 notas, então é um pouquinho mais rápido que a versão original. Eu passei a utilizar dessa forma, pois eu gostava muito desse padrão, já vinha utilizando ele através dos padrões do Kirk Hammett, do próprio Zakk Wylde, Gary Holt, dentre outros. Quinto guitarrista da lista é o Kirk Hammett, do Metallica. O Metallica foi uma grande influência para mim, o disco Kill 'Em All. Foi o primeiro álbum que eu tirei na íntegra. Eu adoro a vibe desse disco, o som bem cru, o som de guitarra bem orgânico, o som de Marshall. É o som que eu mais curto do Metallica, apesar de ser bem old school. Eu amo esse disco. Aprendi diversos padrões de escala pentatônica nesse disco, que me ajudaram tanto no desenvolvimento técnico na época, como perceber que esses padrões estão inseridos em milhões de solos das bandas clássicas. Então quando eu ouvia Judas Priest, quando eu ouvia Iron Maiden, quando eu ouvia Megadeth, somente os solos do Dave Mustaine, eu percebia que os padrões eram basicamente os mesmos, com algumas poucas variações. Até me ajudou a criar um método que eu uso nas aulas de patterns da escala pentatônica, onde eu compilei muitos desses licks, e esse start veio no Kill 'Em All através dos padrões estudados ali que o Kirk Hammett gravou. Já fiz um vídeo aí falando um pouco desses padrões do Kill 'Em All, vou deixar aí no card, dá uma conferida que é bem legal. Um dos meus padrões favoritos desse álbum é este aqui da música Seek and Destroy. Falando em Seek and Destroy, o riff inicial da música foi por muito tempo o ringtone, o toque de celular do meu primeiro Nokia, o primeiro celular que eu tive que dava para ouvir MP3, essas coisas. Eu deixei o toque que era a introdução, o riff da intro da música Seek and Destroy. Depois que passaram os anos, que eu passei a ter outros aparelhos, toda vez que eu escutava Seek and Destroy eu achava que meu telefone estava tocando. Sexto guitarrista da lista é o Dave Murray, do Iron Maiden. Iron Maiden foi a primeira banda que eu comecei a ouvir, foi através do disco Somewhere in Time, isso em 95, quando eu comprei o disco Somewhere in Time. Comprei no Mercado Extra. Para quem não sabe, o Extra antigamente vendia muitos e muitos CDs. Eu comprei pela capa sem saber o que era e aí gostei demais. A partir daí o Dave Murray foi minha principal influência ali. Eu pirava nos ligados dele, a forma como soava o ligado tão fluido e tão gordo, tão aveludado. Com o tempo de estudo eu vim perceber que uma das principais características para soar daquela forma é que ele utiliza os ligados com o picape do braço. Fiz um vídeo também falando do Dave Murray, vou deixar aí no card, onde dou alguns detalhes aí interessantes sobre isso. Então, por exemplo, um lick clássico estilo Dave Murray. Sétimo guitarrista dessa lista é o Mark Friedman, guitarrista do Megadeth, que fez o grande clássico ali Rust in Peace, provavelmente o disco mais famoso da banda. O que me chamou a atenção na época do Mark Friedman foram duas coisas. Primeiro, guitarras Jackson. Sim, eu sempre tive uma paixão pelas guitarras Jackson. O Mark Friedman utilizava uma Kelly, eu gostei muito visualmente, então foi a primeira coisa que me chamou a atenção no Friedman. O que o Friedman me acrescentou em estudo foi a questão das escalas exóticas. Eu ouvia também o Cacophony, que é a parceria dele com o Jason Becker. Para quem não conhece, procure, vale muito a pena. Escalas como escala cigana, Kumoi, dentre outras escalas que eu passei a conhecer através do Mark Friedman, através das videoaulas dele, que também estudei na época, e passei a pesquisar e ter mais interesse sobre essas escalas exóticas através do estilo dele. Número 8 temos o Paul Gilbert. Confesso que eu nunca fui um grande fã de Mr. Big, gostei muito e gosto muito do Racer X. Conheci o Paul Gilbert através da videoaula Intense Rock. Na época eu consegui uma cópia em VHS dela, ela tem a tablatura na tela. Utilizei bastante, aprendi muitos padrões de modos ali de escala maior e passei a aplicar esses padrões tanto em aulas, que eu já estava dando aula nessa época, como no meu próprio desenvolvimento. Por exemplo, um padrão que foi muito característico para mim foi esse daqui, ó. Que
tem um pequeno detalhe na palhetada que mudou minha vida. Eu apliquei isso depois, posteriormente, no solo de Cowboys from Hell e me ajudou muito também, que o padrão é bem parecido. E até eu tenho uma aula gravada dando esse pulo do gato aí que vai sair na próxima semana. Nono guitarrista da lista é o Ed Van Halen. Considero aí Ed Van Halen, Jimi Hendrix e Yngwie Malmsteen os principais divisores de água pensando na guitarra, principalmente em didática, em ter adicionado alguma coisa que influenciou diversos outros caras. Obviamente o que eu aprendi com o Van Halen foi o tapping. O último guitarrista dessa lista, que não poderia faltar, Jimi Hendrix. Foi um cara que eu escutei demais também, eu curto muito, que me agregou muito em repertório de pentatônica. Esta então foi a lista dos 10 guitarristas que mais me influenciaram durante o período de desenvolvimento. Claro que a gente está sempre desenvolvendo, eu estudo muito até hoje, tenho agora outras referências, isso fica para um próximo vídeo. Mas vou contar para vocês aí um cara que eu tenho estudado, atualmente estou roubando muitos leaks dele, que é o Kristen Kingfish. Conheci esse cara no seriado do Luke Cage, da Marvel. É um excelente guitarrista com uma linguagem muito legal, um blues mais moderno, ele canta muito bem também. Tem uma pegada e um timbre brutal. Recomendo que vocês assistam os vídeos dele no YouTube, os shows que ele tem lá. Ele faz muito improviso e é muito bacana. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Comente também, então, quais são suas influências do passado, atuais, caso você esteja começando a tocar agora, quem está te influenciando. Deixe seu like, isso me ajuda demais. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Fique ligado que tem muito conteúdo para sair, beleza? Até a próxima, valeu!